Olá, eletriquinhas e eletriquinhos, estamos aqui de novo. Hoje estou de azul, por causa do Novembro Azul, em homenagem, em relação a uma situação que existe em relação aos meninos. Nós colocamos o nosso papel, ainda não consegui comprar um outro material, mas vamos lá. Vamos começar hoje a nossa aula falando sobre um assunto. Eu vou pegar um banquinho porque sabe como é que é? Sou baixinha. Um assunto chamado ondulatória. Ondulatória. Lá vou eu descer de novo. O que será que estuda essa tal de ondulatória? Tá no nome, né? Deve estudar ondas. Então, vamos dividir as nossas ondas. O que será que é uma onda? Isso aqui, ó. Onda lá do mar, ó. Uma onda, né? Bom, a minha onda, ela é dividida em mecânica, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ok? Mecânicas e eletromagnéticas. A onda mecânica, lembre-se, nós já estudamos mecânica. Mecânica tem a ver com movimento. Então, na realidade, a mecânica ela precisa de um meio material de propagação. A onda só vai se propagar no meio material. Ou seja, na água, que é líquido, né? Que mais? Na areia, material, coisa que seja material, que eu consiga pegar, né? E a onda eletromagnética, não. Ela se propaga no vácuo. Ou seja, nós temos duas coisas que têm propagação: a luz e o som. Se eu tiver, preste atenção, eletriquinhas e eletriquinhos, se eu tiver sentada lá na lua e gritar, eletriquinhas, eletriquinhas, vocês vão me ouvir? Não. Por quê? Porque essa onda que eu acabei de falar, ela é uma onda eletromagnética. Não, ela é uma onda mecânica. Ela precisa bater em algum lugar para se propagar. Quando eu falo, o meu som se propaga em forma de ondas, bate numa superfície e vem para o meu ouvido. Esta onda, quando ela sai da minha boca, bate e volta para o meu ouvido, ela precisou do meio material. Então, é uma onda mecânica. O som não. O som se propaga no vácuo. Meu Deus, a luz se propaga no vácuo. Ou seja, se eu tivesse lá na lua, com uma lanterninha, dando sinalzinho, daqui a algum tempo, vocês enxergariam uma luzinha. Olha, é elétrica. Então, vejam. O som precisa de meio material. A luz não. Então, a luz é uma onda eletromagnética. Bom, agora vamos falar da tal da onda. Então, veja. A onda... Ó, que bonitinha a minha onda. Tem alguns lugares na minha onda. Esta parte de cima, esta parte de baixo, daqui até aqui, esta altura, tudo isto na onda tem nome, tem definição. Então vejam, existia uma frase antigamente, que não é da época de vocês, eletriquinhos e eletriquinhas, que era dizer assim, eu estou surfando na onda. Quando é que você surfa na onda que você está embaixo? Não, você surfa quando você está lá em cima. Então, este ponto aqui, eu vou chamar A, B e C, isso aqui é a
crista da onda. É a parte mais alta da onda. Esta parte aqui, ó, A, B, C, D e E. Essa parte aqui se chama vale. Por que essa cara elétrica? Porque se chama depressão. Ou depressão. Opa! Ih, quase que eu errei como é que escreve depressão, viu? Ensinando física, esquece o português. Vale ou depressão. Bom, aí eu tenho mais uma situação. Veja. Desta crista da onda até esta crista da onda, tem um tamanho. Deste vale até este vale, tem um tamanho. Como é que eu chamo este tamanho? Ele tem uma letrinha, ó. O nome dessa letrinha é lambda, ok? Esta distância daqui eu chamo de comprimento. Então, vamos escrever aqui, ó. Comprimento. Ok? Aí, e esse daqui, ó. Aqui, eu chamo do que isso daqui? Amplitude. Vamos mudar aqui, vamos deixar assim, ó. Amplitude. Amplitude. Ok? Então, eu tenho, daqui até aqui, eu tenho o comprimento, ou aqui eu tenho a amplitude, ok? Então, vamos lá. O que mais será que vou ter aqui na minha onda? Eu tenho um negócio chamado frequência. Então, vamos colocar aqui, ó, frequência. Frequência. O próprio nome já diz com que frequência aquela minha onda vai aparecer. Então, ela tem a ver com número. Então, número de ciclos, número de... a gente chama de ciclos, né? Então, a minha frequência. Essa frequência, ela tem uma unidade que se chama Hertz. Hertz. Já devem ter ouvido falar quando a gente tá lá no carro e a gente arruma a frequência do meu rádio. E aquela frequência é dada em Hertz. Bom, beleza? O que mais que eu tenho na minha onda? Uma onda que vai bem devagarinho. E uma onda que vai muito rápido. Ela tem o quê? Velocidade. Velocidade. Nós já fizemos cálculos com velocidade? Não, a gente já fez uma aula sobre velocidade. Então, veja. Velocidade é o quê? Distância sobre tempo. Como é que é a distância aqui? Como é que é a distância aqui? Comprimento. E ela é representada por que letrinha? A lambda. Então, eu vou colocar aqui, ó, na minha fórmula, ó. Uma lambda. E o tempo? O tempo, quando eu vou trabalhar com onda, é usado o T maiúsculo. Ok? Só que ela não é T de tempo daí. Olha aqui. Quem é esse T? Esse T é dado por 1 sobre F. Quem seria F? Frequência. Se eu colocar no lugar do T 1 sobre F, é fração sobre fração. E daí eu mantenho a primeira, inverto a segunda. Então, a minha fórmula da velocidade vai ficar F vezes lambda, que é a frequência, o número, que é dado em hertz. A minha rádio passa lá no 100.2, 100.5. Isso é o hertz. É isso que eu vou colocar aqui. É o número da minha onda lá, do ciclo da minha onda, até chegar no lugar e poder bater e voltar no meu ouvido. Onda, será que temos mais alguma coisa para falar sobre ondas? Não, eu vou calcular a velocidade.
Eu vou falar sobre frequência, vou perguntar o comprimento, amplitude, beleza, tá aí, ó. Fechou. Ondas tá aqui. Mas o que será mais que eu posso falar sobre ondas? Mecânica e eletromagnética. Beleza, isso aqui eu falei do rádio. Então isso aqui é som. E a luz? Vou falar um pouquinho sobre luz. Vou mudar de caneta aqui e vou falar um pouquinho sobre luz. A luz faz curva? Porque o som faz. Se eu estiver na minha sala e chamar alguém que está na cozinha, o som chega. Mas se eu estiver na minha sala, com a minha lanterna, ó, que nem eu tava lá na lua, com a minha lanterna e ficar fazendo assim, será que a luz vai fazer... Não. A luz vai se propagar sempre em linha reta. Então a luz não faz curva. Se a luz não faz curva, como é que eu vou calcular alguma coisa da luz? Pararam para pensar que vocês têm um negócio em mão sempre, que vocês ficam fazendo selfie? Como é que fica essa história da selfie? Ou da câmera, né, fotográfica? Antigamente a gente tinha uma câmera que você batia foto, uma semana depois você terminava o filme, mandava revelar, e voltava. Agora não, você tira foto, já eu não gostei, joga fora. Esta tá melhor. Eu também não gostei. Né? Deleta, agora não. Então veja, a gente tem um negócio que funciona como a câmera do meu celular ou outro tipo de câmera, que é o nosso olho. O nosso olho capta a imagem e joga para ser decodificada aqui dentro, que nem o meu celular. Então a gente usava uma definição que a gente falava em câmara escura. Um orifício. Por isso que lá na minha câmera, ele diminui ou aumenta o orifício. Isso acontece no meu olho. Quando tem muita luz, a minha pupila encolhe por causa da entrada da luz. Quando tem pouca luz, a minha pupila dilata. Por quê? Porque eu preciso de luz. Será que eu enxergo sem luz? Não. Se não tiver luz, eu não enxergo. Não tem como enxergar objeto nenhum. Eu posso ter uma definição de um vulto, mas não enxergar. E também se tiver luz. Então, veja. O meu bonequinho tá aqui. Ok? Esta imagem, que a gente chama... Desculpa, esse objeto precisa ser captado por esse orifício. Então, é mais ou menos assim, ó. Ele vai vir aqui... Ele vai vir aqui, vai se cruzar e lá do outro lado eu tenho a minha imagem. Só que a minha imagem, ela vai aparecer... Pare para pensar que bonitinho, agora preste atenção no meu desenho. De ponta cabeça. E bem pequenininha. Então a imagem passa pelo orifício do meu olho, uma imagem que era grandona, ela vai fazer isso para passar pelo orifício e a propagação dela, a imagem que vai estar gravada, que eu vou começar a decodificar, ela é menor e invertida. Então, objeto vai ficando pequenininho, inverte e eu tenho a imagem. Isso é o princípio da luz. Mas eu só consigo ter isto se tiver luz incidindo no meu objeto. Porque no escuro, não tenho nada disso. Ok? Então eu tenho aqui ondulatória, ondas, que são mecânicas ou eletromagnéticas. Eu tenho cristas, vale ou depressão, amplitude, comprimento de onda. Como é que eu vou trabalhar com o cálculo dessa questão aqui do meu objeto e da minha imagem? Então, tem uma formulazinha. A formulazinha é H
sobre D maiúsculo, que vão ser do objeto, que é igual a H sobre D minúsculo. O que é esse H? O que a gente usa para H? Altura. Então, a altura do meu objeto, dividido pela distância do objeto até o orifício, ou aqui é onde eu tenho a análise ou a transformação da imagem do objeto para a imagem. E, opa, olha aqui, ó. Ai, ainda bem que eu vi. H minúsculo. H minúsculo, distância minúscula. De quem vai ser? Da imagem, do minúsculo. Então, altura e a distância. Então, o que eu vou estar procurando? A que distância eu tenho que estar para que a minha imagem se forme? Ou, se o meu objeto estiver a tanto de distância, que tamanho terá a minha imagem? Então, são as perguntas que eu faço, né? Então, são essas, altura e distância do objeto e altura e distância da imagem. Bom, então aqui nós temos mais uma aulinha sobre ondulatória. É um assunto que eu sei que vai cair na prova de alguns eletriquinhos e algumas eletriquinhas, que terão prova essa semana. Então, presta atenção no vídeo. O que eu tenho aqui? As duas fórmulas que eu vou estar trabalhando e não tem mais o que, ok? Eletriquinhas e eletriquinhos, estamos quase entrando em férias. Durante as férias, eu estarei gravando vários vídeos para que no ano que vem a gente já inicie o ano com vários videozinhos, tanto de química como de física, nível fundamental e nível médio. E outra coisa, estaremos gravando também não só a parte teórica, mas a parte de cálculo, de utilização dessas fórmulas, da melhor maneira possível. Lógico, não com exercícios tão elaborados, mas exercícios mais simples, que a gente possa entender do que a gente está falando, para que se a gente pegar um exercício mais complicado, a gente consiga resolver. Tchau, tchau, a gente se vê qualquer dia desses.